Emerson Pansieri está chegando com notícias do Cruzeiro e a pergunta é: quem vai ser o novo técnico da Raposa? Eu sei que você não tem a resposta ainda, mas você pode ter mais nomes, né, Pansieri? Um abraço, boa tarde. Um abraço para você, Cirilo, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esporte Itatiaia. Boa tarde para todo mundo. Eu falo em nome de Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro, 12:02. Um abraço também no Simões e no nosso Léo Figueiredo. Ô Cirilo, nomes, o Cruzeiro faz aquela espécie de vestibular, né? Um processo seletivo, foi assim com o Pepa, foi assim com o Pessolano, só não foi com o Zé Ricardo. É porque, na verdade, o Zé Ricardo teve muito não, né? Até chegar o nome do Zé Ricardo, e aí o Cruzeiro optou por aquele treinador na época, porque o plano A do Cruzeiro já era o Paulo Autuori. Na época o Paulo Autuori não quis, bateu o pé, mas depois foi importante naquela reta final do Campeonato Brasileiro e tem todos os méritos ao lado ali do Seabra e do próprio Rovares, que faz parte da comissão técnica fixa do Cruzeiro, né? Já o Seabra já está pensando no time que vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas um nome, naquela apuração também, a gente trocando uma ideia ali com o Thiago Reis, com o Pio, e a gente vai ali buscando daqui e dali. Um nome que foi, na verdade, colocado até como uma apuração do próprio Cruzeiro, né? Para ser estudado, para ser até colocado num processo seletivo, é do Maurício Pellegrino. 52 anos, argentino, já trabalhou no Vélez, estava na Universidade de Chile recentemente, e já trabalhou também no Southampton da Inglaterra, no Independente da Argentina, já esteve no Valência, no Estudiantes de La Plata, e até saiu da equipe da Universidade de Chile. Neste fim de semana teve um comunicado que o contrato dele não seria renovado. Até abre aspas aí para o clube chileno. O clube Universidade de Chile informa que o seu Maurício Pellegrino e sua comissão técnica não continuarão fazendo parte da nossa instituição após completarem o contrato de um ano que firmaram com o clube. A decisão foi comunicada, em particular, ao treinador argentino nos últimos dias, ele que então deixou a equipe chilena. É um treinador, vamos colocar assim, experiente, mais um entre esses nomes, aí muda um pouco, né? Porque aí você vê o Fernando Gago, que é um treinador falado, ô Cirilo, é um treinador um pouco mais jovem. O Milito, também um pouco mais jovem, e esse já tem um pouquinho mais de rodagem. O próprio Vojvoda, que eu disse que é um treinador que agrada, não que está sendo contratado, é mais um que agrada, é um nome também um pouco mais experiente, né? Nós já vimos trabalhos mais consolidados, né? Exatamente. Então, esse é mais um no vestibular do Pedro Martins e do Paulo André, ô Cirilo. Boa. Ô Simões, vamos lá. Nessa história de treinador, e o Cruzeiro está deixando claro que a ideia é o técnico estrangeiro, nas informações trazidas diariamente aqui pelo Emerson Pansieri e pelo time da Itatiaia, nessa história aí, é melhor apostar num figurão, um cara mais experiente, é o caso aí do Maurício Pellegrino, por exemplo, ou a história do técnico jovem para um projeto como o Cruzeiro pode fazer a diferença? O que você enxerga como mais possível de se encaixar no perfil do projeto do clube, Simões? Olha, o Cirilo, primeiro a gente precisa destacar que pelo 2023, Paulo André e o Pedro Martins, eles estão em débito, né? Sim. Então, uma maneira deles pagarem um pouquinho desse débito que eles têm aí com o torcedor do Cruzeiro é sendo assertivos na contratação desse treinador, que vai ter um grande desafio, né? Porque será uma temporada totalmente diferente da atual. Você vai se recordar que quando a gente entrou naquela... Foram 2 ou 3 maratonas de jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Com jogos quarta, domingo. A gente sempre destacava que o Cruzeiro, acho que foi o time da Série A que menos jogou na temporada, né? Oficialmente. Não foi? Sim. Porque no Campeonato Mineiro ele jogou 10 vezes só. Já pegou a terceira fase da Copa do Brasil. Já pegou a terceira fase de Copa do Brasil como campeão da Série B e caiu logo em seguida pro Grêmio, né? Não teve competição sul-americana. Não teve competição sul-americana. Ano que vem vai ser totalmente diferente, né? Porque no ano que vem ele começa a jogar a Copa do Brasil das primeiras fases, não é isso, Pansieri? Sim. Da primeira fase. Exato. Tá? Além disso, ele tem Copa Sul-Americana. Então só aí já é um universo de jogos bem diferente do que ele teve nesse 2023. Então, ô Cirilo, isso é difícil. A verdade é que, assim, eu tive na Toca da Raposa, passei lá quase uma tarde inteira, foram outras pessoas da imprensa e o Cruzeiro mostrou um planejamento muito interessante, principalmente nessa questão de contratação de treinador.
Só que a gente não viu nada disso em ação em relação ao Zé Ricardo. Então, todo o projeto, todo o processo que o Cruzeiro tinha, parece que foi deixado de lado. Então, isso não pode deixar de me gerar uma certa desconfiança, sabe? Porque o que o Cruzeiro acertou com Pesolano e Pepa, ele errou com o Zé Ricardo e depois na condução do processo. Então, que volte aos trilhos e consiga trazer um nome que possa fazer o Cruzeiro sofrer menos em 2024. Porque o torcedor do Cruzeiro em 2023 só sofreu, o Cirilo. Sofreu no estadual, sofreu no Campeonato Brasileiro. Ô Léo, eu penso como o Simões, porque assim, se você pega o resultado pelo resultado, vamos lá. O que foi traçado pela diretoria do Cruzeiro para essa temporada? Não cair. Não cair e conquistar uma vaga na competição continental. Como fase bônus. Sim, aconteceu. Aconteceu. Acho que a previsão era 12º lugar, naquele projeto lá do comecinho, antes da temporada começar. Evidentemente, aquele projeto apresentado era terminar em 12º, terminou em 14º, mas não interferiu na história, pensando no resultado final. Não caiu, garantiu a vaga da competição continental. Dito isso, eu creio que sim, o Cruzeiro esteve em débito ainda. Por mais que a conquista do resultado, desse resultado tenha acontecido, eu creio que houve, né, melhor dizendo, débitos. O Cruzeiro, de fato, conquistou isso de uma maneira um pouco mais sofrida do que deveria. É o que você pensa também, Léo? Eu também penso assim, Cirilo. Eu acho que o Cruzeiro conseguiu ter uma equipe que tinha suas falhas, mas que poderia ter entregado mais, e aí eu cobro da equipe, né? Os gols que o Wesley perdeu, os gols que o Gilberto perdeu, e por aí vai. Isso aí não entra na conta do Pepa, do Zé Ricardo, do Pesolano, do Autuori, do Seabra, não entra na conta de treinador. Então, eu acho que o Cruzeiro se movimentou bem no início do ano, quando ele fez uma reformulação no time. Alguns jogadores que não entregaram, como citei o Wesley, como o Gilberto, mas ao momento pareciam sim boas contratações. Aí, se o cara não entrega dentro do campo, se o cara tem problema fora do campo, é um problema do atleta, precisa ser resolvido, é responsabilidade dele. A responsabilidade da direção, e aí que eu acho que o resultado foi bom, mas os erros aconteceram nos processos. Como se deu a manutenção do Pesolano, a saída do Pesolano? Chegou o Pepa, um grande acerto. Saiu o Pepa, um grande erro. Vem Zé Ricardo, um grande erro. Traz Autuori e Seabra para salvar. Foi um grande acerto naquele momento, porque tiveram um aproveitamento suficiente para livrar o Cruzeiro do rebaixamento. Então, o Cruzeiro precisa rever os processos. E acho que, revendo os processos, o Cruzeiro vai escolher um treinador em meio a esses nomes que citou o Pansieri, porque eles são diferentes, tá? Não é só porque são gringos, porque são argentinos, pensam futebol da mesma maneira. Não, não pensam. Maurício Pellegrino teve um grande momento quando levou o Alavés a uma final da Copa do Rei, temporada 2016-17, perdeu para o Barcelona na final, depois foi para a Premier League, aí esteve no Southampton, naquela Premier League histórica que o Manchester City fez 100 pontos e salvou o Southampton de não cair. Foi considerado um trabalho razoável, mas é um treinador mais experiente, um treinador com mais manias, né? Um treinador com mais processos estabelecidos. Fernando Gago e Milito são treinadores em construção, como eram Pepa e Pesolano, treinadores mais jovens. O Pellegrino, um treinador mais defensivo. Se pegar a maioria dos times dele, muitas vezes defendia com linha de 5 jogadores. O Gago e o Milito com propostas um pouco mais ousadas, no pequeno recorte que eu pude estudar dos dois. Então aí, Cirilo, cabe à direção do Cruzeiro fazer a melhor escolha sobre o que ela quer e como o Cruzeiro deve jogar a Série A. Porque uma coisa é você trazer um treinador, esse aqui joga pra frente, esse aqui joga bonito. Protagonista. O Cruzeiro vai montar um time com qualidade para fazer isso? Porque isso o Simões vai concordar comigo. Se tinha um problema no trabalho do Pepa, era que o Pepa fazia o time criar demais, jogar em cima, mas ele não tinha qualidade para exercer aquilo ali. Então acabava que o quê? O time jogava bem, mas não ganhava. Aí quando você pega um trabalho mais sólido, o que o Autuori e o Seabra fizeram? O Cruzeiro teve a melhor defesa do campeonato também. Quando o Cruzeiro se defende bem, os caras erram no ataque, mas não toma gol. Então como que você monta um time para sobreviver à Série A, professor? É um time propositivo? O Cruzeiro quase... Foram raras as vitórias do Cruzeiro no campeonato em que ele tomou gol. Que eu me lembro foi aquela do Santos, 2-1, mas
Foram vários placares de 1-0, inclusive as 2 vitórias com o Autuori foram por 1-0, fora de casa, contra Goiás e Fortaleza, né? Então, teve o 3-0 no Bahia, o 3-0 no Bragantino, o 4-0 no América, e 1-0 foi um tanto, né? No Vasco, no São Paulo. Então, quer dizer, o Cruzeiro teve, apesar de não ter o nível técnico que os times da parte de cima da tabela têm, o Cruzeiro teve um sistema defensivo sólido, tanto que teve a melhor defesa do campeonato ao lado do Atlético. Sim. Né, ao lado do Atlético. E teve destaques, tá? O Rafael Cabral foi um destaque, o William foi um destaque, Marlon foi um destaque, e destaques individuais do campeonato. Eu acho que até o Castan pode ser colocado nessa aí. Fez um bom campeonato. Mas esses 3, eles integram aí a cabeça de vários rankings. Sim. Por nota, por desempenho. Não é por eu achar, não. Né? Por notas, esses 3. Tá? Então, agora, e isso é muito interessante. Por quê? Porque eu vejo que o Cruzeiro precisa, antes de mais nada, definir o que ele quer do Brasileirão de 2024, que é o ponto principal para ele na temporada. Se o Cruzeiro vai entrar no Brasileirão novamente para brigar para não cair ou para brigar em parte de cima de tabela. Porque eu lembro que o Pedro Martins disse que o maior problema quando eles chegaram na Toca da Raposa 2 é que todo mundo achava que o Cruzeiro ia sair da Série B só pelo tamanho do clube, pela força da camisa. E não era bem assim. E que o maior trabalho que eles tiveram no início foi de colocar na cabeça das pessoas que o Cruzeiro jogava a Série B e que jogando a Série B era um clube de Série B. E que precisava ter a realidade da Série B. Então, que o Cruzeiro tenha a realidade dele em 2024. Eu acho que ainda é brigar para não cair. E quem joga o campeonato para brigar para não cair, na minha visão, pegando 2023 como exemplo, é o Cuiabá. Fez isso com excelência. Mostrou como se joga um campeonato da Série A para não cair. E eu acho que esse é o objetivo do Cruzeiro de 2024. Tomara que eu esteja errado, mas eu continuo achando que em 2024 o 16º lugar na Série A será título para o Cruzeiro por tudo que fizeram com o clube, segundo o Autuori, nos últimos 20 anos. Né? Siga, Pansieri. Acho não, né, que não tem que achar nada. Eu acredito que vai ser diferente o Cruzeiro em 24 por uma questão fundamental, investimento. Essa é a palavra, investimento. O Cruzeiro vai ter investimento, gente. Vai ter mais grana? Vai ter mais grana. Não é que o Ronaldo vai pegar uma bacia de dinheiro, né? Bacia é pouco dinheiro, né? Mas um carro forte, cheio de dinheiro, e vai colocar lá na porta da torre, vão contratar. Não, gente, pelo amor de Deus, não é assim não. Mas vai ter cota um pouco maior de TV, porque a turma passada aí comeu a cota inteira, né? E aí vai. Aí nós estamos falando de informação, isso é informação. Tem esse dinheiro da CBF também de premiação que ajuda também a pagar custos desse ano, pagar metas que foram estabelecidas com os jogadores. O Cruzeiro entrou em recuperação judicial, o que deu uma calmada nas contas, né? Lógico. Gente, o Cruzeiro teve um jogador, o Luciano Castan, que vocês definiram aqui, foi um jogador que veio da Série B. Ou seja, um investimento pequeno. É um investimento pequeno que você faz. O Neres veio de graça. O Marlon veio de graça. O William veio de graça. Olha, nós estamos falando de bons jogadores e que chegaram muito abaixo do preço de mercado para o Cruzeiro. Foi assim a realidade de 23. Não é que em 24 vai saltar. É por isso que tem que ter os pés no chão, como o Simões falou. Mas não é também um ano pra você já olhar e falar assim, gente, pelo amor de Deus. Não, vai ter aí um investimento, nada muito fora do comum, fora do padrão. O Cruzeiro fez um investimento altíssimo no Matheus Pereira, com a ajuda também a gente sabe. Mas é um 24 um pouco mais diferente, né? Diferente de 23. Cirilo, deixa eu trazer só essa informação para eu fechar do treinador, porque muita gente já mandando aqui. Pellegrini está sendo contratado, Pansieri? Não. Calma, é só uma questão de mais um no processo seletivo que está sendo feito pelo Cruzeiro. Mais um nome que a Itatiaia obteve, que está sendo avaliado. Se, por exemplo, na hora de fechar, de buscar algum detalhe, não é aquele estilo que goste, o clube volta para outros nomes, se debruça em outros nomes. Foi assim com o Pessolano, foi assim com o Pepa. Então é mais um nome que a gente teve aí, que o Cruzeiro também busca informações. O clube na luta aí para contratar um treinador. Falei em nome de Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. São 18 milhões de apostadores no mundo, você pode apostar, tem bônus de 200 a 300 reais. Cirilo, eu vou explicar daqui a pouco, no segundo tempo, uma negociação que vai acontecer. O Cruzeiro investiu 16 milhões no Wesley, não investiu? Sim. Recuperar esse valor agora seria difícil. Você concorda? A não ser que apareça alguém aí do mundo árabe,
quem sabe uma composição, alguma coisa, um empréstimo, eu vou explicar tudo daqui a pouco. Ótimo, excelente. Emerson Pansieri vai trazer detalhes já quanto a isso também.